Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer colossal, titânico, ciclópico ter vocês aqui conosco para a segunda aula da unidade 7, Matrizes, do curso Fundamentos de Programação em C. Na aula de hoje nós vamos estudar como utilizar matrizes na linguagem C. Então vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Professor, como é que eu faço para declarar uma matriz na linguagem C? É muito simples, meu filho. Primeiro eu começo com o tipo de dados da matriz, depois o nome da variável, que vai representar a matriz, e em seguida o tamanho das suas diversas dimensões. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Então aqui eu tenho int x, 3, 5. Então, x é o identificador da minha variável, que é uma variável composta, homogênea, multidimensional, ou seja, é uma matriz que tem duas dimensões, onde na primeira dimensão eu tenho tamanho 3 e a segunda dimensão tem tamanho 5. Beleza, como nós vimos na aula anterior, se é uma matriz de duas dimensões, a forma geométrica mais interessante para a gente visualizar essa matriz é uma tabela. Beleza? Formada por linhas e colunas, onde a primeira dimensão representaria as linhas e a segunda dimensão representaria as colunas. Ok. Lembrando também que os índices na linguagem C começam da posição 0, diferente de Portugal, de português estruturado, que o primeiro índice, o primeiro valor, a primeira posição de cada dimensão da minha matriz começava na posição 1. Beleza? Em C começa da posição 0. Beleza. Então, eu vou ter 3 linhas e essas linhas serão indexadas de 0 a 2. Então, linha 0, linha 1, linha 2. Beleza? A segunda dimensão, que eu estou representando aqui pelas colunas, tem tamanho 5. Então, essa dimensão vai ser representada pelos índices 0, 1, 2, 3 e 4. Beleza? Cada interseção dessas duas dimensões forma uma célula. Beleza? E o índice de cada dimensão dá a posição da célula, ou determina a posição da célula. Beleza, então essa primeira posição aqui é a posição x00, ou seja, eu estou na linha 0, coluna 0. É a célula representada pela linha 0 e coluna 0. Beleza? Ou índice 0 na primeira dimensão, índice 0 na segunda dimensão. Beleza, essa segunda célula aqui, x10, representa a célula que está na posição linha 1, coluna 0. Ou seja, no índice 1 da primeira dimensão, índice 0 da segunda dimensão. Beleza? Essa terceira célula destacada aqui, x23, então representa a célula da minha matriz X, que está na posição 2 na primeira dimensão e na posição 3 na segunda dimensão, ou seja, linha 2, coluna 3. Beleza? Bom, aqui mais um exemplo semelhante, só que agora eu estou declarando X, que é uma matriz também de duas dimensões, só que agora é uma matriz de float. Ok? E na primeira dimensão eu tenho o tamanho 2, ou seja, a primeira dimensão tem tamanho 2 e a segunda dimensão tem tamanho 6. Massa! Mais um exemplo, SHA-MAT43. Então, o que é que eu estou criando aqui? Eu estou declarando aqui uma matriz chamada MAT, ou seja, o identificador da matriz é MAT. Essa matriz é uma matriz de caracteres, então o tipo é SHA. E ela tem duas dimensões, onde na primeira dimensão eu tenho o tamanho 4, na segunda dimensão eu tenho o tamanho 3. Beleza. Professor, e se eu tiver 3 dimensões? Então vamos ver um exemplo, né? Int x 333. Então aqui eu tenho x é uma matriz, é uma variável, x é o identificador da matriz, ela tem 3 dimensões. Na primeira dimensão eu tenho o tamanho 3, coincidentemente na segunda dimensão eu também tenho o tamanho 3 e na terceira dimensão eu também tenho o tamanho 3. Beleza, uma matriz de 3 dimensões a gente pode geometricamente visualizar como um cubo. Beleza, então eu tenho aqui uma primeira dimensão
que vai ser indexada, né, de 0, 1, 2, que eu tenho o tamanho 3 nessa dimensão. A segunda dimensão 0, 1, 2, a terceira dimensão 0, 1, 2. Beleza? Mais ou menos. Ok, então genericamente, uma matriz de 3 dimensões eu posso representar como float x e jk. Então, I é o índice, seria o tamanho, né, da primeira dimensão, J o tamanho da segunda dimensão, K o tamanho da terceira dimensão. Eu genericamente posso chamar essas dimensões de I, J e K. Beleza, professor, e se eu tiver uma matriz com 4 dimensões? Vamos ver um exemplo. Float x, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho uma matriz, uma variável do tipo matriz, né, chamada x, ou seja, o identificador da variável é x. Essa matriz é uma matriz de float, então de valores reais. Ela tem 4 dimensões. Na primeira dimensão eu tenho o tamanho 3, na segunda dimensão o tamanho 4, na terceira dimensão o tamanho 5, na quarta dimensão o tamanho 6. Como é que eu visualizo isso geometricamente? É um pouco mais difícil de visualizar, mas eu não preciso visualizar. Para trabalhar com a matriz de 4 dimensões, o que eu preciso saber é que eu tenho 4 dimensões, I, J, K, L, genericamente, e eu preciso saber o tamanho de cada dimensão. Beleza. Então, cada elemento, célula de uma matriz, pode armazenar um valor, como nós já vimos, e as atribuições exigem que sejam informadas a posição de cada dimensão. Então, o que identifica uma célula são as posições de cada dimensão. Beleza, então, para atribuir um valor a uma determinada célula ou a determinada posição de uma matriz, eu preciso dos índices da posição de cada dimensão. Massa, ou dos índices de cada dimensão. Vamos ver um exemplo agora atribuindo valores a uma matriz. Então, declarei uma matriz x de tamanho 3, tem 2 dimensões, primeira dimensão tem tamanho 3, a segunda dimensão tem tamanho 5. Beleza, então eu posso visualizar essa matriz como uma tabela que tem 3 linhas, 5 colunas, onde as linhas são numeradas de 0 a 2, 0, 1, 2, e as colunas de 0 a 4. Beleza. Nessa segunda linha aqui, o que é que eu estou fazendo? X, 1, 3, recebe 45. Então, X, ou seja, a célula da matriz X, que na primeira dimensão tem posição 1 e na segunda dimensão tem posição 3, ou seja, que está na linha 1, coluna 3, recebe 45. Então, eu venho aqui, linha 1, coluna 3, 45. Beleza? Não é fácil? Não sei. A terceira linha de código aqui desse exemplo diz x20 recebe 13. Então, a célula dessa minha matriz x de 2 dimensões, onde na primeira dimensão tem posição 2, tem índice 2, na segunda dimensão tem índice 0, posição 0, recebe 13. Beleza. Então, x, linha 2, coluna 0, recebe 13. Então, x, linha 2, coluna 0, recebe o valor 13. Beleza? Uma moleza, né não? Professor, e como é que eu faço para atribuir valores a todas as células de uma matriz? Muito fácil. Você vai fazer um for para cada dimensão, onde esse for varia no tamanho dessa dimensão. Beleza, então aqui nesse exemplo, estou declarando uma matriz X de inteiros, que tem 2 dimensões. Na primeira dimensão ela tem tamanho 3, a segunda dimensão tem tamanho 5. Ok, então eu faço um for para percorrer a primeira dimensão. Então o I vai variar de 0 enquanto o I for menor do que 3. Então o I vai variar 0, 1, 2, percorrendo os índices da primeira dimensão. Dentro desse for mais externo, eu vou colocar um for mais interno, que vai percorrer a segunda dimensão. Ou seja, nesse caso, uma matriz de 2 dimensões, eu posso ver como linhas e colunas. Então, a primeira dimensão representaria as linhas, a segunda dimensão representaria as colunas. Então, beleza, esse for mais interno será utilizado para percorrer a segunda dimensão, ou seja, as colunas. Então, eu vou fazer o J variar de 0, ó, enquanto J for menor que 5. Então, ele vai variar 0, 1, 2, 3 e 4.
Beleza, dentro desse for mais interno, eu vou colocar scanf, %d, e comercial, x e j. Ou seja, eu vou ler um valor do teclado e vou armazenar na variável x, na matriz x, na célula identificada por i, pelo índice i na primeira dimensão e o índice j na segunda dimensão. Ou seja, na posição i na primeira dimensão e a posição j na segunda dimensão. Beleza. Então, veja que inicialmente eu vou ler um valor do teclado e colocar na posição x00. Ou seja, na célula representada pelos valores 0, 0. 0 na primeira dimensão, 0 na segunda dimensão. x00. Depois x01. Depois x02. Depois x03. Depois x04. Terminei o for mais interno, volto para o for externo. Aí incremento o i. Então, o i agora vai ser 1. Então, eu vou ler um valor do teclado e armazenar na posição x10, depois x11, x12, x13, x14. Aí volto de novo. Agora x20, x21 e assim sucessivamente. Professor, mas se a minha matriz tiver 3 dimensões? Massa, nesse caso você vai colocar um for para cada dimensão. Cada for vai percorrer uma determinada dimensão. Beleza? Então, o primeiro for aqui mais externo representa a primeira dimensão, que tem tamanho 4, nesse exemplo aqui. Então, o i vai variar de 0, enquanto o i for menor do que 4. Então, 0, 1, 2 e 3. Beleza? Então, eu percorro a primeira dimensão. O segundo for mais interno, ele vai percorrer a segunda dimensão. Então, o j varia aqui ó, de 0, enquanto o j for menor do que 3. Então, j vai variar 0, 1, 2. Beleza? O tamanho da segunda dimensão. E o terceiro for mais interno, ele vai percorrer a terceira dimensão. Então, k recebe 0 e eu vou variar o k enquanto o k for menor do que 2. Então, o k vai variar 0, 1. Beleza? 0 e 1. Então, ok, porque é o tamanho da terceira dimensão, tamanho 2. Beleza. Dentro do for mais interno, eu coloco o comando de leitura. Então, eu vou ler um valor do teclado e armazenar na posição x, i, j, k. Beleza? Professor, e se eu tiver uma matriz com 4 dimensões? Você vai botar 4 for um dentro do outro, de forma aninhada. E dentro do último for, do for mais interno, você coloca o comando de leitura. Beleza? Professor, e como é que eu faço para exibir, para mostrar todos os elementos de uma matriz? Do mesmo jeito, você vai botar um for para cada dimensão. E dentro do for mais interno, você escreve a posição da matriz. Beleza, então vamos lá, vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho int x35, então x é uma variável do tipo inteiro, é uma matriz, x é o identificador da matriz, que tem 2 dimensões, tamanho 3 na primeira dimensão, tamanho 5 na segunda dimensão. Então beleza, o primeiro for representa a dimensão mais externa, né? A primeira dimensão. Então eu vou fazer o i variar de 0 até 2, ó, enquanto o i for menor que 3. Então, 0, 1, 2, beleza? Tamanho 3 aqui da primeira dimensão. O for mais interno representa a segunda dimensão, que tem tamanho 5. Então, eu vou fazer o j variar de 0 até 4, enquanto o j for menor do que 5. Então, o j vai receber os valores 0, 1, 2, 3 e 4. Beleza. Dentro do for mais interno, eu dou um printf, %d, e aí imprimo ó, o valor que está armazenado na posição, na célula x e j. Beleza. Então, inicialmente eu vou imprimir aqui x00, x01, x02, x03, x04, depois x10, x11 e assim sucessivamente. Professor, e se a minha matriz tiver 3 dimensões? Você vai botar 3 for um dentro do outro, não tem segredo. Se ela tiver 10 for um dentro do outro. Se ela tiver n for um dentro do outro. Beleza? E vai dar certo. E se você gostou da aula de hoje, então deixa aí o seu like, curte o vídeo, compartilha esse vídeo, marca os amigos, marca a galera da turma. Não se esquece de seguir o canal para ser avisado em primeira mão sempre que a gente colocar uma nova aula e você está sempre em dia com a disciplina. E até a próxima aula. Se tem dúvida, coloca nos comentários, beleza? Que a gente vai responder todas as dúvidas. Beleza? Tranquilo? Tranquilidade? Até a próxima aula. Te espero lá, hein?